Seguimos então com o nosso curso de obesidade e musculação e hoje eu vou falar, pessoal, sobre a prescrição de exercício para emagrecimento. Antes de começar, eu acho que você já reparou aí uma mudança brusca do cenário, né? É essa obra aí que eu gostaria de agradecer ao artista plástico aqui de Pedro Leopoldo, Márcio Barbosa. É maravilhoso, pessoal, eu fiquei honrado com o presente e esse quadro agora vai enfeitar nossas aulas aqui para fazer com que seja, né, mais palatável todo o conteúdo aí que a gente tem que passar para vocês e que é pesado. Então, muito obrigado, Márcio. Quem é de Leopoldo aí está vendo esse curso e dá uma passadinha lá no ateliê do Márcio, porque vocês não vão se arrepender. É um ateliê maravilhoso, uma obra vasta, robusta, com muita filosofia, muita estética aí para a gente refletir sobre o nosso modo de vida. Muito obrigado, Márcio. E voltando aqui para o curso, vamos dar continuidade, pessoal, que a aula hoje promete, tem muita informação interessante. E a primeira delas que eu vou trazer é um artigo para vocês que vai comparar, né, a relação entre a perda de peso e o ganho de saúde. Vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico, pessoal. Dá uma olhada em relação se a gente perde 10% do peso, a gente falando do grupo, né, das pessoas que têm obesidade, estão no sobrepeso. Então, ela tem uma complicação que é a síndrome metabólica. Com a perda de 10% de peso, a gente previne a diabetes tipo 2. O mesmo para os pré-diabéticos. Só de a gente perder 10% do peso, a gente também previne diabetes tipo 2. E eu vou deixar esse gráfico para vocês aí observarem, pessoal. Dislipidemia, de 5 a 15% de redução do peso, a gente diminui o triglicérides e aumenta o colesterol, né, que é considerado bom colesterol, e diminuindo a chance do desenvolvimento de risco coronariano. Hipertensão arterial, pessoal, público obeso, perde de 5 a 15%, a gente reduz os níveis pressórios e, consequentemente, reduz os níveis de medicação, né, caso esse paciente ele seja hipertenso. E doença hepática gordurosa e não alcoólica, pessoal, olha só, de 5% de redução do peso, a gente reduz os lipídios, e de 10 a 40% da redução do peso, a gente diminui a inflamação e a fibrose nessa doença hepática, que é uma doença tão complicada. E síndrome do ovário policístico, de 5 a 10 a 15% de redução do peso, a gente já melhora e regula os ciclos menstruais, dentre outros efeitos positivos que a diminuição do peso traz para o público que possui obesidade, pessoal. Então, a gente vai percebendo a importância da redução do peso aí para a gente combater inúmeros tipos de doença. E aí a gente tem o pensamento no senso comum, pessoal, de que ter mais músculos, isso contribui para o emagrecimento. E muita gente fala, não, ganha músculo na musculação porque você vai aumentar o seu metabolismo. E eu trouxe esse artigo para vocês para mostrar que isso não é uma verdade. Tá? Isso é uma verdade repassada pelo senso comum, que ela não tem sustentação na literatura científica. Então dá uma olhada, com 1 kg de mais de massa muscular, você vai gastar 13 calorias quilo dia, que é nem um bombom, pessoal. Você deixa de economizar, né, para o seu déficit calórico. Então não tem uma sustentação na literatura. Pelo contrário, quando a gente lida com uma pessoa que está com excesso de peso, a gente precisa de mandar quilagem embora. Obviamente, se eu tenho um paciente aí, um cliente de 80 quilos, a gente pode fazer um trabalho mesclado com o nutricionista para reduzir o peso e reduzir o máximo possível, às vezes até mesmo ganhar um pouco de massa muscular. Mas quando se trata de um paciente de 130, 140 quilos, a gente não tem essa preocupação de conter músculo para aumentar o metabolismo, porque isso não existe. Então vai embora músculo, vai embora gordura, sem a gente preocupar, tá? O importante é a diminuição do peso. Até porque vocês viram, né, que a diminuição do peso está correlata à diminuição de inúmeras doenças. Então a gente precisa de focar para diminuir o peso total desse indivíduo. E a outra
O outro pensamento aí, né, que já vem muito pelos profissionais ao justificar o emagrecimento, eles vão falar, né, do EPOC, que ele seria o grande responsável para o processo de emagrecimento. O EPOC nada mais é do que a reabilitação que o seu corpo ele precisa de passar, o esforço que ele faz para regenerar todo aquele desgaste de treino, seja microlesão tecidual, aquele cansaço físico, né? Então, teoricamente, o EPOC ele aumentaria o seu metabolismo, mas esse estudo aí, ele nos mostra, né? Ele pegou 3 grupos, um que fazia um treinamento intervalado, 4 tiros de 4 minutos a 95% da frequência cardíaca máxima, com 3 minutos de recuperação. O outro grupo que fez 6 de 30 segundos, e o outro grupo que fez 30 minutos a 80% da frequência cardíaca máxima. E aí esse outro gráfico vai mostrar para a gente que não teve nenhuma diferença significativa quanto ao EPOC. O EPOC ocorreu até 60 minutos em quem treinou em maior intensidade e depois não ocorreu mais. Então é não significativo. Então a gente pensar que treinar em mais alta intensidade para aumentar o EPOC e isso é responsável para explicar o emagrecimento e é essa a estratégia que a gente deve ter com o nosso aluno, não tem sustentação na literatura científica. O EPOC foi responsável por aumentar somente 110 calorias ao longo do dia, ou seja, nada, nada, nada. Então, quando a gente fala de emagrecimento, pessoal, e eu vou passar de maneira bem rápida aqui, porque a gente vai tratar, e o objetivo desse curso é mais tratar as questões práticas de como eu devo prescrever treino para esse indivíduo, mas a explicação do emagrecimento ela é multifatorial. Fisiologicamente, ela, se a gente pode falar, né, fisiologicamente ela está atrelada ao aumento da biogênese mitocondrial, a ressíntese proteica, ou seja, o gasto calórico aumentado, por exemplo, quando realizamos exercícios de grande grupamento muscular. Então você aumenta a ressíntese proteica. É muito melhor você fazer um supino, que vai pegar deltóide anterior, tríceps, peitoral, do que fazer um exercício de tríceps somente, uniarticular, que vai pegar somente o tríceps. Né? Você não vai ter um aumento da ressíntese proteica. E, obviamente, o balanço energético quando consumimos diariamente menos do que nós gastamos. Então, é multifatorial. A gente sabe que, se a gente for discutir as causas da obesidade, a questão cultural, a questão de localidade, a questão de nível social, tudo isso é um fator que impacta para a gente pensar na questão do emagrecimento. Mas aí, como nós podemos gerir a questão do emagrecimento? Como que a gente pode estabelecer aí atitudes práticas, um treino que vai ser eficiente para o emagrecimento? Nas próximas aulas eu vou trazer dividido tanto a musculação, vou detalhar mais o treino de musculação e posteriormente o treinamento cardiovascular. Mas agora vamos de recomendações gerais e eu vou trazer aí essa evidência aí o Igor Conterato traz para a gente, que vai citar o Colégio Americano de Medicina do Esporte e o que o Colégio Americano de Medicina do Esporte ele nos sugere para a questão do emagrecimento, pessoal. Então dá uma olhada ali, olha. Frequência semanal de 2 a 3 vezes na semana, número de séries por grupamento muscular de 1 a 3 séries por grupamento muscular. No nosso curso aí, a gente, na seção Toque de Malícia, que a gente tem aí na Trainerflix, pessoal, você vai perceber lá que fazer mais de 5 séries por grupamento de um determinado exercício não traz melhora da condição física desse sujeito. Então, a gente ficar de 1 a 3 séries por exercício é mais do que suficiente, trabalhando de 8 a 12 repetições, né? E exercícios de 8 a 10 aí, por grupamento, de 8 a 10 exercícios por sessão de treinamento. Tipo de exercício, preferência de grandes grupamentos musculares e a carga entre moderada a um pouco difícil, de 60% a 80% de uma repetição máxima. Intervalo de 1 a 2 minutos. Essas são as recomendações gerais aí do Colégio Americano de Medicina do Esporte, pessoal. E quando a gente fala de exercícios aeróbicos, a gente tem esse outro gráfico aí que eu vou colocar para vocês, uma intensidade de moderada a alto. A intensidade moderada a gente tem evidência de nível A que ela contribui para o emagrecimento. Então, ao invés de você iniciar com aquele aluno que tem baixo condicionamento físico, fazendo um HIIT, exercício de alta intensidade e curta duração,
você pode iniciar fazendo um MIT, né, de moderada intensidade, que esse indivíduo que ele está iniciando o treinamento, para ele é muito mais efetivo do que arrebentar aquele indivíduo e correr o risco até dele liberar hormônios catabólicos, aí, como cortisol, por exemplo, porque não conseguiu sustentar uma recuperação efetiva. E exercícios também de alta intensidade, o HIIT, a gente tem evidência de benefícios cardiovasculares já comprovado, inclusive no curso de hipertensão nós a gente traz evidências substanciais. Duração e a frequência, pessoal, superior a 150 minutos por semana, de 3 a 5 vezes por semana, uma recomendação. E a gente sabe que isso está ligado à qualidade do treinamento daquele indivíduo. Se o indivíduo ele treina 3 vezes na semana HIIT, exercício de alta intensidade, é maravilhoso. Porém, se ele não consegue alcançar patamares mais elevados de treino, ele não consegue chegar à falha concêntrica na musculação, ele não consegue chegar a uma velocidade alta correspondente ao seu condicionamento físico durante a sessão de treinamento, acaba sendo necessário nós aumentarmos o volume de treino semanal para a gente dar conta do emagrecimento desse sujeito. Principalmente levando em consideração que a gente precisa, para a redução do peso total, a diminuição do déficit calórico, né? Precisamos de entrar em déficit calórico diário para que esse indivíduo perca peso total. Então, é essa recomendação geral do Colégio Americano que eu trouxe. Tá? Nas próximas aulas nós iremos trabalhar com mais afinco aí a prescrição, tá? Isso eu vou passar rapidamente para vocês. E também, pessoal, vou falar um pouco das recomendações gerais do livro da doutora Ingrid Dias. Eu já trouxe aqui para vocês no início do curso, em outros cursos também, o livro de grupos especiais da Ingrid Dias. E eu vou trazer aqui, muito interessante, e eu vou colocar a tabelinha aqui do lado, para o que a gente chama de fase 1 no processo de emagrecimento, ok? O que a Ingrid Dias, pessoal, tá chamando de fase 1? Fase 1, tipos de exercício. O indivíduo ele acabou de iniciar, vai fazer de 4 a 12 semanas o processo de emagrecimento dele, ele acabou de entrar na For3 com o objetivo de emagrecer. A gente tem como objetivo no treinamento de força tipos de exercício, exercício de peso corporal, exercício de máquina ou pesos livres, vai de acordo com o indivíduo. A questão é o seguinte, pessoal, eu pego um indivíduo que ele pesa 160, 170 quilos, aqui na For3 nós já atendemos esse tipo de público. Então, esse tipo de público, pessoal, sentar numa cadeira e fazer 15 agachamentos, levantar e sentar dessa cadeira 15 vezes, já é uma intensidade considerada alta. Você já vê aí na percepção da respiração desse sujeito, ele ficar ofegante, ele ter dificuldade em realizar a tarefa. Então, de acordo com o tipo de exercício, do tipo de indivíduo, exercícios de peso corporal vão contribuir de forma considerável ao ponto de nem mesmo nós precisarmos trabalhar com pesos livres ou máquinas. Então, tipos de exercício vai de acordo com a individualidade e a gente tem uma ampla consideração aí para realizar. Já a recomendação na fase 1 da doutora Ingrid Dias, naquele livro da doutora Ingrid Dias, pessoal, já sugere menos número de exercícios do que o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Estamos dizendo entre 4 a 6 exercícios durante uma sessão de treinamento. Pensando no indivíduo que ele está mal condicionado, a gente trabalhando aí às vezes 30, 40 minutos com esse indivíduo, 4 a 6 exercícios no treinamento de força, ele já fica exausto na aula. Uma percepção de esforço no final de sessão de treino de 9, 10. Então, é interessante sim a gente pensar o número de exercícios por sessão de treinamento no indivíduo que está iniciando essa prática como um número mais reduzido e progressivamente a gente vai aumentando o número de exercícios. Séries, de 1 a 3 séries por grupamento, por sessão, né? O que nós, a mesma recomendação do Colégio Americano, e repetições de 6 a 15, uma margem de uma janela de repetições maior, que eu também acho mais interessante, tá? A gente acaba, quando a gente aproxima mais das 6 repetições máximas, e lembrando que em falha concêntrica, o indivíduo não pode chegar na 6ª repetição ou na 15ª repetição com facilidade. Ele tem que chegar com a dificuldade, próximo à falha concêntrica, pelo menos. Então, quando a gente lida com um indivíduo que não tem experiência de treinamento, a gente tenta instigá-lo a chegar na falha para que o personal ele observe que esse indivíduo está trabalhando a capacidade máxima.
Então, de 6 a 15 repetições, a gente consegue trabalhar fibras tipo 2, fibras tipo 1, ter um bom recrutamento aí de variabilidade de fibras musculares. Intensidade, pessoal, 40 a 60% de uma repetição máxima. Às vezes a gente vai trabalhar com 40% de uma repetição máxima, dependendo da condição desse indivíduo. Existem indivíduos aí que apresentam dor articular forte, bursite, inflamações, tendinite, e muitas das vezes, pessoal, é importante a gente ter um nível de intensidade menor para iniciar o treinamento com o indivíduo obeso, por causa das outras particularidades que esse indivíduo apresenta, como muitas vezes dor articular, dor no joelho, dor na coluna, ok? E essa recomendação aí de 30% a 40% de uma repetição máxima para indivíduos extremamente sedentários ou com maior grau de obesidade. Então, eu estou falando aí de indivíduos com um grau de obesidade considerável. É interessante a gente começar bem leve, introduzindo esse indivíduo no exercício. Não só por questões fisiológicas, que as recomendações elas seguem muito um caráter fisiológico, mas pensando também em questões psicológicas, de retenção, de aderência, de tentar gerar numa sessão de treinamento mínimo de prazer, de tentar gerar numa sessão de treinamento a condição de que esse indivíduo ele consiga realizar o exercício, ok? O intervalo de recuperação passivo, ou seja, parado, superior a 1 minuto. Eu diria que entre 1 a 2 minutos é uma boa recomendação. E continuando, pessoal, frequência semanal de 1 a 3 sessões por semana. Percepção do esforço leve a moderada, nada de começar exaurindo esse indivíduo. O importante é a intensidade alta, então vamos começar de cara arrebentando esse indivíduo. Não, a gente vai preparar o corpo desse indivíduo inicialmente para que ele tenha condições de fazer exercícios intensos. Principalmente um reforço articular inicial, que muitas vezes esse indivíduo ele não tem. Tem indivíduos aí que eles chegam com lesão parcial de ligamento e de repente você não tem uma ressonância, você não tem um laudo, um critério estabelecido bem pelo médico, com algo comprovado, de repente você vai colocar carga de 70% desse indivíduo na primeira semana, você vai gerar um rompimento total da articulação. Então tem que começar de forma gradativa mesmo, potencializando a aderência desse indivíduo. Então, olha só, pessoal, quando a gente está falando de indivíduos extremamente sedentários, a gente pode até pensar de 15 a 30 minutos por sessão de treinamento, tá? E olha que interessante, essa fase 1, que a Ingrid Dias chama de período de base, ela fala da seleção dos exercícios, a ênfase na técnica de execução, na postura, na estabilidade, também na mobilidade, na amplitude de movimento, né, pessoal, e na capacidade funcional desse indivíduo. Ou seja, colocar esse indivíduo em exercícios que ele tenha condição de realizar, que ele não pague um mico, né, no salão de musculação, porque esse indivíduo muitas vezes ele procura um estúdio de personal trainer exatamente porque ele tem vergonha de mostrar o corpo, ele tem vergonha de realizar o exercício, porque às vezes tem baixa consciência corporal, não tem uma boa coordenação motora. Então a gente tem que proporcionar esse início de treino um treinamento que ele tenha condição de suprir. E o foco nos principais movimentos articulares, né? Movimentos funcionais de puxar, empurrar, sentar, levantar, grandes e pequenos grupamentos, priorizar de acordo com a avaliação física, né? Quanto mais grande o grupamento, melhor, mas às vezes a gente precisa de trabalhar também pequeno grupamento muscular. Principalmente se aquele indivíduo apresenta algum tipo de lesão, né, pessoal? E foco no equilíbrio estático e dinâmico, exercícios de mobilidade e flexibilidade são muito importantes para que esse indivíduo também ele consiga melhorar a amplitude de movimento deles ao longo das sessões de treinamento. E aí, entrando no que a Ingrid Dias chama de fase 2, ela vai falar que é uma fase de preparação, e ela vai durar entre 4 a 12 semanas, essa fase de preparação, e os tipos de exercícios, né, para o treinamento de força, mesma coisa, peso corporal, máquina e peso livre, a gente vai de acordo com o indivíduo. Já as séries por grupamento muscular, você já tem um acréscimo, né, de 4 a 8 por sessão de treinamento, você já chega aí na recomendação máxima do Colégio Americano de Medicina do Esporte, e o número de repetições de 6 a 15, que é uma janela ótima, pessoal. Quando a gente trabalha com o número de repetições em falha concêntrica acima de 15 repetições, a gente tem um treino metabólico com uma acidose muscular muito grande, e esse público obeso muitas vezes tem uma dificuldade muito grande de
sensações de acidose muscular, de dor muscular. Não está habituado a sentir dor muscular. De repente você vai começar com 25 repetições aí, máximas desse indivíduo, ele vai sentir uma dor muscular tão grande que ele vai ter uma probabilidade alta de desistência, tá? Intervalo passivo, acima de 30 segundos, e também podemos dar intervalo ativo, pessoal. Ele está fazendo um exercício enquanto faz outro. Ele faz um exercício de agachamento, sai, faz um exercício de desenvolvimento. São possibilidades para você construir o seu treino. Frequência semanal, já está pensando de 3 vezes ou mais sessões. Lembrando daquela máxima, pessoal, se eu tenho um aluno que ele não está chegando em capacidade máxima, não está chegando em falha concêntrica, teoricamente, nós não estressamos a musculatura dele ao ponto de em 24 horas ele não conseguir estar recuperado. Se esse indivíduo trabalha de forma submáxima, 24 horas depois ele está inteiro para fazer exercício físico. E pode ser importante para ajudar no déficit calórico diário e a redução do peso desse indivíduo. Então a dimensão de quantas sessões semanais vai muito de acordo com a nossa avaliação física também. Percepção de esforço já muda de moderada para moderada e forte, tá? E o tempo da sessão também, nós chegamos a 30, 40 minutos. Já aumentamos o tempo da sessão. Então temos na fase 2, pessoal. Foco na técnica de execução e a resistência à fadiga. Quando a gente fala de periodização, a periodização muito tradicional que nós utilizamos no estúdio, né, uma periodização linear, que na primeira fase a gente trabalha a resistência de força, e a gente vê aí o quanto é importante a gente ganhar resistência nessa primeira fase para trabalhar com altas cargas depois. Até porque quando a gente trabalha com baixa carga ao maior número de repetições, nós conseguimos melhorar a técnica de execução desse indivíduo, principalmente se a gente coloca uma cadência aí de 2/2, 2 segundos na ida da concêntrica, 2 segundos na excêntrica, e aí nós temos uma qualidade, né, melhora da qualidade da execução desse movimento. Então, foco já em exercícios multiarticulares, preferencialmente priorizar, né, por causa da questão do aumento da ressíntese proteica pós-treino. Grandes e pequenos grupamentos musculares, também a gente pode trabalhar os pequenos de acordo com uma avaliação e necessidade. Foco em hipertrofia e resistência muscular localizada. Ciclo, ergômetro, transporte, esteira, remo, ou seja, já podemos incluir aí o treinamento cardiovascular em bicicleta, esteira, que é um treinamento importantíssimo, principalmente se esse indivíduo apresenta problemas com glicose, problemas com pressão arterial. A questão que a gente tem que levar em consideração é o peso desse indivíduo. Então, um conceito muito interessante, pessoal, é que a gente não corre para emagrecer, a gente emagrece para correr. Então, você não vai colocar aquele indivíduo que pesa 130 quilos para fazer esteira, que cada trote tem uma probabilidade aí, aumento de impacto de 3 a 7 vezes, o impacto no joelho, o impacto da coluna nesse indivíduo. Imagina a corrida. E muito menos para salto, né, pessoal? Então, dependendo do peso desse indivíduo, minimizar o máximo de impacto possível, até mesmo sugerir exercícios na água é interessante. Mas a bicicleta, o elíptico, são aparelhos que caem muito bem para esse público, principalmente o público que está com um peso considerável, né? A gente vai preservar as articulações desse indivíduo e diminuir a probabilidade de lesão. Exercícios combinados, né? A gente já está 30% no volume total do treinamento, precisa de ser exercício aeróbico. Então a gente já está colocando aí a bicicleta, a esteira como parte fundamental da prescrição. E chegamos na fase do direcionamento, que é a fase 3, que é uma fase de condicionamento, também vai durar de 4 a 12 semanas. Os tipos de exercícios, os mesmos exercícios, já as séries por grupamento, séries por sessão de treinamento de 9 a 11. Nós já percebemos que esse indivíduo ele já tem uma longevidade no treino e a gente já pode incrementar o número de exercícios por sessão de treinamento. Já está chegando aí a níveis até de um aluno intermediário. Esse indivíduo ele pode trabalhar de 9 a 11 exercícios numa sessão de treinamento, lembrando que a qualidade da execução, a qualidade da intensidade vem primeiro do que o aumento do número de exercícios. Então a gente tem que trabalhar os exercícios de forma qualificada. Não é socar tudo quanto é tipo de exercício no programa do indivíduo e só para cumprir uma métrica de direcionamento, tá? A gente fala do número de repetições, o mesmo número de repetições, 6 a 15 repetições.
podendo trabalhar com mais repetições. Lembrando que esse indivíduo ele já está há mais tempo, então ele lida melhor com a acidose muscular, ele tem mais resistência também para trabalhar um número maior de repetições. E a intensidade é de 30 a 80 a 90% de uma repetição máxima, ou seja, temos uma janela enorme de intensidade para trabalhar. A gente, quanto menor a intensidade, a gente trabalhar maior número de repetições, intensidade de 30, 40, 50%, pessoal, a gente usa quando o indivíduo geralmente está lesionado, tá? Indivíduo saudável, 60%, já é considerado uma carga baixa, uma carga que a gente consegue aplicar um volume interessante com esse indivíduo, e passa a ser a mais interessante a gente variar aí com 60 até 90% de uma repetição máxima, uma intensidade maravilhosa com esse indivíduo. Frequência semanal 3 a mais, lembrando da questão da qualidade de treino desse indivíduo. Quanto pior a qualidade do treino dele, maior o número de vezes semanais é necessário fazer o exercício físico. E lembrando que numa reavaliação física, pessoal, ela é o parâmetro de critério para a gente sugerir esse indivíduo que ele faça mais ou menos exercício. Se na avaliação a gente está prescrevendo 3 vezes na semana, esse indivíduo está treinando muito bem, está se alimentando bem, dormindo bem, de repente ele não perdeu peso de forma sustentável, a gente vai aumentar o número de volume semanal, tá? E isso tem que ser feito com cuidado, porque muitos indivíduos a gente aumenta o volume semanal, aumenta a probabilidade de desistência. E finalizando, a percepção de esforço forte. Já precisamos de trabalhar com esse indivíduo o volume regressivo, a falha concêntrica, uma dificuldade grande no treinamento e o treinamento cardiovascular, caprichando no período de intensidade, trabalhar o conceito de intensidade, que esse indivíduo ele eleve a frequência cardíaca dele e repere. E a duração pode chegar até 60 minutos, de 30 a 60 minutos. Essa fase 3, fase de condicionamento, a gente está focando na qualidade muscular, na variação de estímulos, por isso aumentamos o número de exercícios para a variabilidade de estímulos, é um dos conceitos, de pilares do treinamento da musculação para recrutamento de novas unidades motoras. Exercícios multiarticulares, e agora podemos também colocar exercícios integrados. Exemplo, eu faço agachamento e elevo os halteres em cima da cabeça. Obviamente, priorizar os grandes grupamentos musculares, tendo em vista a síntese proteica, o aumento dela. Incluir exercícios de potência e impacto dependendo do peso desse indivíduo, e se ele apresenta algum tipo de lesão em joelho e coluna, é interessante evitar o impacto. Mas exercícios de potência, pessoal, que a gente faz a concêntrica bem rápida e controla a excêntrica, já é outro tipo de estímulo que vai recrutar outras unidades motoras que a gente já pode utilizar nessa terceira fase de condicionamento desse indivíduo. Treinamento intervalado de alta intensidade, HIIT com peso corporal também, a gente imitando exercícios de calistenia, obviamente dependendo do indivíduo, é muito bem a calhar. Aqui nessa fase de condicionamento, o indivíduo já saiu do modelo MIT, de moderada intensidade, e já está conseguindo trabalhar intensidades maiores. Então, a gente segue o princípio lá do Matveev, que a gente precisa de levar esse indivíduo a criar novas adaptações fisiológicas, e trabalhar com o HIIT aqui vem muito bem a calhar. Exercícios combinados com aeróbicos, sendo que 50% do volume total de treinamento a gente precisa fazer de exercícios aeróbicos. Esteira, bicicleta, tem que entrar bastante aí nessa periodização, pessoal. Então, o que eu quis trazer nessa aula, que é uma aula que a gente fala de uma prescrição geral para emagrecimento em indivíduos obesos, são essas recomendações gerais, tanto do Colégio Americano, como essa belíssima recomendação geral, que ela nos traz um exemplo de periodização do livro da Ingrid Dias, de grupos especiais, que dá um norteamento muito interessante para a gente iniciar um trabalho com o indivíduo, aquele público obeso. Ok? Próximas aulas agora, a gente vai pegar mais pesado na prescrição individual, falar mais de musculação, depois mais de treinamento cardiovascular, para melhorar a qualidade de prescrição dos nossos personagens. Ok? Um grande abraço!